tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que ligou a sua TV agora para assistir o programa Essencial. É com muita alegria que chegamos até você para trazer mais um programa sobre sacramentos, sobre a série dos sacramentos. E quem vai estar falando sobre este tema para nós é o Padre Francisco Carlos, da paróquia Nossa Senhora da Saúde, daqui de Poços de Caldas. É com muita alegria que o recebemos. Meu Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o Pai falou para os servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Essa é a atitude de nosso Pai do céu, quando nós, humildemente, de coração contrito, buscamos o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que nos aproxima do coração de Deus, que nos faz voltar para casa, como fez o filho pródigo, que nos faz realmente percebermos que Deus sonhou para a gente uma vida muito melhor do que a vida de pecado que muitas vezes nós temos vivido. E com toda a confiança nós podemos voltar, com toda a confiança de que vamos encontrá-lo de braços abertos para nos acolher, de braços abertos, ansioso pelo nosso retorno. Quantas vezes temos andado distante de Deus? Há quantos anos, talvez, você que nos assiste não se confessa, né? Talvez por vergonha do sacerdote, talvez por achar que isso não é necessário. Há pessoas que dizem: eu confesso diretamente com Deus. Mas foi o próprio Senhor Jesus que instituiu o sacramento da confissão, quando aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 20, ele vai dizer: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E que alegria é nos aproximarmos do sacramento da confissão e termos verdadeiramente o perdão de Deus, o acolhimento de Deus. São Jerônimo disse certa vez que o sacramento da reconciliação, ele é um segundo batismo. Ele é o batismo que nós recebemos quando crianças foi o batismo pelas águas. O batismo da reconciliação é o batismo pelas lágrimas. As lágrimas, como fez Maria Madalena, que lavou os pés do Senhor Jesus e que teve a vida completamente restaurada ali naquele momento, completamente transformada pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Que você possa ter, meu irmão e minha irmã, a sua vida completamente transformada, se aproximando quantas vezes for necessário, quantas vezes a sua consciência lhe convidar ao arrependimento, a se aproximar de um sacerdote e ter novamente a sua vida restaurada pelo poder do sacramento, pelo poder do perdão, pelo poder da cura que o Senhor concede ao sacerdote, para que ele conceda o perdão a todos aqueles que se aproximam de coração contrito. No segundo bloco, nosso querido Padre Francisco Carlos vai trabalhar um pouco mais esse tema. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e você fica na sequência com o Padre Francisco. Deus abençoe. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim.
Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura, que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre, a casa é sua. Tua casa não será abalada. Quero manifestar a alegria, satisfação, ter sido convidado pelo programa Essencial, direção, Ricardo e Zélia, para hoje poder tratar do sacramento da confissão. Então, aproveito, saúdo a todos na graça, na paz e na misericórdia de Deus, nosso Pai. A iniciativa louvável deste programa de abordar os sacramentos, a essência, a verdade de cada sacramento para a vida cristã. Aí já vem algo muito importante para nós. O sacramento ele deve ser buscado em vista do fortalecimento da vida cristã. O essencial na nossa vida de fé é o seguimento de Jesus Cristo. E os sacramentos estão para o fortalecimento, o revigoramento dessa vida de fé, da nossa vida com Jesus Cristo, que passa pela vida de comunidade, que passa às vezes pelos percalços, pelos contratempos da nossa caminhada no dia a dia. Como nós podemos compreender o sacramento da confissão, muitas vezes também chamado sacramento da penitência ou da reconciliação? São palavras sinônimas, né? E nós poderíamos aí até mesmo fazer uma sequência. No sentido, no grande desejo do ser humano é a reconciliação, que passa então essa reconciliação pela confissão, a acusação dos pecados, e depois a satisfação, que nós poderíamos dar o nome de penitência. Então nessa sequência, então, a reconciliação, confissão e penitência. O sacramento da confissão, e assim costumo mais chamá-lo, ele está para aqueles momentos em que a comunhão nossa com Deus, também com o irmão, ela foi quebrada. Nós, melhor do que ninguém, sabemos como muitas vezes a nossa vida ela passa por esses contratempos, por esses acidentes de percursos, poderemos assim dizer, onde o nosso grande desejo de ser bom, de sermos melhores, ele não é plenamente alcançado. Aí entra então a história de pecado na vida do ser humano. Desde a desobediência de Adão e Eva no paraíso, podemos depois pegar também no livro do Gênesis,
né, o fratricídio, né, Abel e Caim, né, onde aí também a história da fraternidade ela é quebrada, onde o pecado ele se faz presença. E não precisaria a igreja dizer que o pecado existe. O próprio ser humano, no seu desejo, na sua convivência normal do dia a dia, ele sabe que muitas vezes há falhas, há erros, há quedas. A própria consciência acusa. Então, a igreja não precisa ser a nossa consciência. E muitas vezes ela não é. Ela está para consertar, para educar a nossa consciência, nos devolvendo a paz, a tranquilidade e nos devolvendo ou refazendo em nós a comunhão com Deus. Então, o sacramento da confissão, volto a repetir, ele está para esse momento da nossa reconciliação com Deus, buscando essa comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. E o que nos anima a buscar o perdão dos nossos pecados, a refazer essa comunhão quando os nossos momentos de pecado fragilizam e quebram e perdem entre nós e Deus? Primeiramente, nosso Deus misericordioso. Como Ele é bom, como Ele é misericordioso. E Jesus Cristo, na sua vida pública, no seu anúncio do Evangelho, Ele sempre deixou em destaque essa misericórdia do Pai. A misericórdia, como entender essa palavra? Ela precisa, para experimentarmos a misericórdia, ela vem da miséria. A miséria humana diante do coração, do amor de Deus, nosso Pai. E para isso, podemos ter certeza que prevalecerá sempre é o amor com que Deus tem para conosco. No segundo momento, o que nos anima também a buscar o sacramento da confissão? As atitudes de Jesus. Lembrando aqui, a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, o filho perdido, diante da misericórdia do Pai. E Jesus não deixa o seu agir somente em parábolas, somente em palavras, mas em ações concretas. Vamos lembrar aqui no Evangelho de João, a mulher samaritana, João 8, a mulher pecadora. No Evangelho de Marcos, Jesus dizendo aquele paralítico que é descido pelo telhado, na cama, pelos seus amigos: teus pecados, já em paz, teus pecados estão perdoados. Então Jesus não só falou da misericórdia do Pai, Ele tornou essa misericórdia também ação concreta. Ele a concretizou na vida de tantos irmãos e irmãs. Hoje nós temos uma grande dificuldade, um limite para o sacramento da confissão. Qual seria este? Às vezes a perda de noção do que é pecado. Nossa maior dificuldade, tanto quanto penitente, quanto também na condição de padre, né, de confessor, aí na vida paroquial do dia a dia, essa noção de pecado. Padre, mas o que é pecado? Tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que ofende ao irmão e que ofende também a minha dignidade de filho de Deus e ser humano. Então, para uma boa confissão, sempre é muito fundamental que nós estejamos preparados, movidos a buscar esta confissão, esse perdão de Deus. Então não se chegue diante de um padre sem uma devida e adequada preparação. Para uma boa confissão nós temos 5 momentos, e os trato aqui de forma bem objetiva. Primeiramente, um bom exame de consciência. Coloque-se diante de Deus, com a sua fé, com a sua vida cristã, sua busca de Deus. Examine a sua consciência. Sua consciência há de lhe apontar o que houve de erro. Depois do exame de consciência, nós temos o arrependimento. Você tem noção do pecado, você tem o projeto de Deus do qual você se afastou. Então arrependa-se. Arrependa-se de ter pecado, de ter falhado. Um terceiro momento, um terceiro passo, um terceiro momento para uma boa confissão. O bom propósito.
propósito de não pecar mais, de evitar até mesmo as ocasiões que nos levam ao pecado. Que não basta só querer não pecar, mas fugir também daquelas situações, daqueles meios que às vezes a gente mesmo os cria e que acaba nos levando ao pecado. Um quarto momento para a confissão, para uma boa e sadia confissão, é confessar os pecados e receber a absolvição. E aqui eu digo a você que às vezes sente-se medo, sente amedrontado ou inseguro para fazer a sua confissão. Lembre-se, você não está sendo arrastado às alças de um tribunal quando você está indo à confissão, mas você livremente está indo a um Deus Pai de misericórdia que vai perdoá-lo. Então, depois desse quarto momento, que é a confissão e a absolvição dos pecados, é a satisfação. É de ter ouvido, vai em paz, teus pecados estão perdoados. E é de lamentar-se que muitos irmãos nossos, às vezes têm o medo, têm a vergonha de ir até um sacerdote, acusar os seus pecados, e aí são privados dessa grande alegria de ouvir, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Então essa satisfação vai levá-lo ao cumprimento de uma penitência. E por que nós acusamos os nossos pecados diante de um padre? Para o batismo nós precisamos do padre. Para a Eucaristia nós precisamos do padre. Até mesmo para que a palavra de Deus seja proclamada, nós precisamos da voz de um padre, de um leigo, de um irmão que a anuncie para mim. Por que não, no que diz respeito ao pecado, usar desse instrumento deixado por Deus, pela igreja? Ali em Pentecostes, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoares, eles serão retidos. Então é da vontade do próprio Jesus deixar o sacerdote como instrumento para o perdão. O próprio padre que precisa também do perdão de Deus para os seus pecados. Então ele é canal para que a misericórdia e o perdão de Deus ecoe. E sempre depois de uma boa confissão, faça o seu ato de contrição, que consiste mais ou menos nessas palavras: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Sei que sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça, com o meu esforço, evitar o pecado. Meu Deus, misericórdia. Que você, meu irmão, minha irmã, possa usufruir dessa grande alegria de obter o perdão de Deus através do sacramento da confissão. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre a penitência da confissão. Hoje nós tivemos a graça de contar com a presença do Padre Francisco Carlos, que enriqueceu o nosso conhecimento a respeito deste sacramento. E como você tem acompanhado, sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus, um sinal eficaz que transforma a nossa vida, um sinal eficaz que verdadeiramente se torna realidade pelo poder e a graça de Deus através do sacerdote. Quando nos confessamos, realmente os nossos pecados são perdoados. Quantas pessoas carregam a vida inteira o remorso, a culpa por um pecado? Quantas pessoas têm até mesmo o medo de se achegarem a Deus, se consideram indignas, se consideram pecadoras a ponto de não terem a coragem de rezar? Mas eu posso te garantir que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior do que o seu pecado. Se você confessou o seu pecado com o sacerdote, tenha certeza que Deus se esqueceu. Deus apagou aquele pecado. Ele já esqueceu da mente dele, então apague também da sua mente. Quando você se aproxima de um confessionário, é como se Deus estivesse dando uma folha em branco para você reescrever a sua vida, para você reescrever a sua história. Aceite esta vida nova que hoje o Senhor te dá a partir da confissão. Hoje ou qualquer dia que você se aproxima do sacramento da confissão. Uma coisa muito importante de nós entendermos que o efeito do sacramento da confissão, ele depende do penitente, da contrição. Uma alusão, um exemplo. O sol, ele bate com a mesma intensidade sobre uma telha de zinco e sobre uma telha de barro. Depois de algumas horas, essas telhas expostas ao sol, se nós colocarmos a mão sobre a telha de zinco e sobre a telha de barro, qual vai estar mais quente? Nós sabemos que a de zinco vai estar muito mais quente que a de barro, mas ambas estavam expostas na mesma medida ao sol. Assim é o nosso coração. O sol do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do calor do amor de Deus é o mesmo. Mas o nosso coração, ele tem que estar verdadeiramente aberto a essa ação transformadora, a esse Deus que quer nos tocar. É por isso que nós vemos, às vezes a pessoa participa diariamente da Santa Missa, se confessa todos os meses, mas às vezes a pessoa não muda de vida porque ela não quer. Como o padre colocou de uma forma muito clara, realmente a contrição, o desejo de mudar de vida, isso cabe a nós. O amor de Deus é gratuito, o abraço e o acolhimento de Deus está sempre a nos esperar. A gente fica esperando que o arrependimento aconteça de uma forma espontânea, mas às vezes nós temos que tomar cuidado porque nós nos acostumamos com a situação do pecado. A nossa consciência, que é a voz de Deus que apita, que acende uma luz quando a gente faz algo errado, ela também pode adormecer. Então, nós, conscientes de nossas falhas, conscientes do pecado, nós temos que conscientemente exercitar a nossa contrição, o nosso arrependimento,
Nós temos que entender que o nosso pecado ofendeu a Deus, que o nosso pecado pode nos levar para o inferno, para uma eternidade sem Deus. E nós temos que dizer: eu não quero ofender aquele que é o meu bem mais precioso, o meu bem amado. O meu Senhor, eu quero amá-lo, eu quero agradar ao Senhor. E o nosso pecado, por menor que seja, ele ofende o coração do nosso Deus. O nosso Deus que deu a sua vida por cada um de nós. Então que verdadeiramente nós possamos encontrar em Deus, a cada dia, um coração contrito, que olhando e contemplando o sacrifício de Jesus na cruz por amor de cada um de nós, nós possamos perceber que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do próximo, e possamos exercitar essa contrição, esse arrependimento, para termos intimidade e amizade com Deus. Que a cada confissão a gente possa fazer um bom exame de consciência, analisando os 10 mandamentos, né? Por exemplo,